Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fique à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @nintomsic, @Ana Ricari, Agnes Brista. e claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. Tô errada, e é uma coisa que eu faço muito, tá? Mas eu tô errada de, tipo assim, tem uma coisa que eu não quero fazer, uma apresentação de alguma coisa que eu não quero fazer. Eu fico uma semana antes, todo dia falando, não quero fazer, poxa, não quero fazer, não quero fazer. E aí, quando eu vou, eu faço e eu me divirto muito. Mas você tá errado em quê? Qual é a pergunta? Não ficar o erro é... reclamando que eu não quero fazer quando na hora eu vou lá e me divirto. Sim e não. Depende de como você tá reclamando pra quem, se você tá repetindo Tipo, pra essa todos os meus reclamação. amigos, eu falo pra todo mundo, eu não queria ir. E aí, quando eu vou, vai lá, eles veem que eu postei um vídeo me divertindo muito. Eu acho que o pra quem é importante, porque as pessoas com quem você tá fazendo não precisam desse balde de água fria, até porque ele não vai permanecer. Mas você tem que ver se isso não faz parte do seu processo. Pois é, eu tava pensando nisso, não sei. Eu tinha muito medo de falar isso pela primeira vez. É, Mas só eu você já não- pensei sobre isso uma vez. Eu falei, será que isso não faz parte do processo? Você tinha medo de falar o quê? De te falar, talvez isso faça parte do eu seu já pensei processo. nisso há Mas mil isso anos. sem... É, sem- claro, eu sou desculpa. gestalt. Mas isso É, 100% faz parte do seu Desculpa, eu processo. super subestimei agora. Isso faz parte do meu processo. 100% Sim, faz parte do seu processo. faz, A única faz coisa odiar é... uma coisa nova. É porque assim, eu só não reclamo da sua reclamação porque eu não levo ela a sério. Tá. Depende do dia, né? Tem reclamação que eu levo a sério, óbvio, mas a gente minimamente tem coerência pra saber quando que você tá falando uma coisa que a gente tem que dar mais uma atenção. Mas tem momentos que eu só descontraio e falo, Nina, entendeu? Tá. Só que você tem que, eu acho que você deveria só olhar, tipo, se você não tá enchendo o saco de alguém, só isso. Não acho E se que a tá. pessoa e se você estivesse enchendo o saco da pessoa, que a pessoa comunique que você tá enchendo o saco. Eu acho que é só isso. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. Paradise is back It's finally here. in a new location, Costa Rica. There will be adventure, drama, and romance, All gas, no brakes. That's my vibe. Ready to find some love. but it wouldn't be paradise without surprises along the way. These kids need to learn. That's right, your favorite Golden alums are crashing the beach, We bringing the party, baby. Bachelor in Paradise premieres Monday at 8, 7 Central on ABC and stream on Hulu. Eu tô errada de não contar pro meu namorado que a minha melhor amiga é lésbica? Oi, meninas! Eu e minha melhor amiga, Bia, somos amigas há mais de 10 anos. Nós contamos tudo uma pra outra. Ela sabe tudo de mim e vice-versa. Bia enfrentou grandes dificuldades por causa da sua sexualidade, especialmente porque veio de uma família extremamente conservadora e religiosa. Ela me contou que era lésbica há muitos anos, mas preferiu manter isso em segredo pros outros, com medo da reação dos familiares. Isso fudeu tanto ela que eu pude perceber o quão emocionalmente mal ela estava com toda a situação, a ponto até de dizer que não se importaria de casar com um cara só pra deixar a família dela feliz. Putz. Eu quem fui a pessoa que a apoiava e encorajava a ir à terapia. Mesmo tendo uma melhora na sua saúde mental, Bia optou por continuar no armário, e qualquer relacionamento que ela tinha era mantido em segredo. Sobre minha relação com meu namorado, Theo, estamos juntos há 2 anos e temos uma dinâmica muito boa. Nossa relação sempre foi baseada em confiança, e ele também já me ajudou em momentos difíceis. Estamos em uma fase do nosso namoro de fazer planos a longo prazo e até queremos morar juntos. Bom, há alguns dias, Bia
finalmente decidiu se assumir. Como eu já sabia, ela primeiro contou aos familiares e depois compartilhou nas redes sociais. Alguns familiares realmente não gostaram e se afastaram, mas isso já não importava tanto porque ela tem o apoio de amigos. Mas agora vem o problema. Theo ficou sabendo, não sei se pelas redes sociais ou por um amigo, e me confrontou, perguntando se eu sabia que Bia é lésbica, e eu respondi sim, obviamente. Ele deu uma pirada real. Na cabeça dele, eu traí sua confiança porque eu sabia que ela poderia se atrair por mim. Nossa. E ainda prosseguiu reclamando sobre como eu passava tanto tempo com ela, saí em rolê e ainda revisitou o dia em que eu dormi na casa de Bia na mesma cama, que na época ele tinha aceitado de boa, mas agora disse que tinha sido algo estranho e que eu poderia trair ele. Pra mim, é muito mais complexo. Simplesmente não era o meu segredo pra contar. Pra Theo, porém, não contar é porque eu tava escondendo alguma coisa de caso pensado. Eu disse que só o fato dele me acusar disso era insano e ele era doente, porque a Bia é como uma irmã pra mim. E essa crise de ciúme não faz o menor sentido. Por fim, nesse momento, não estamos nos falando há uma semana. Mas me pergunto por que ele não se incomodava com a nossa amizade antes, mesmo quando sabia que eu sou bi e pensava que ela era hétero. Theo também disse que se ele tivesse uma amiga igual a Bia, eu não gostaria. Mas acho que são situações completamente incomparáveis, beirando o absurdo, tá ligado? E aí, meninas? Tô errada de não ter contado pra ele sobre a Bia? E tô errada de ser tão próxima dela? Ah, e parabéns pelo podcast de vocês. Descobri há pouco tempo, maratonei todos os episódios em um dia. Uau! Eu amo vocês. Muito obrigada. Linda. Ai, primeiro de tudo, eu queria dizer uma coisa, disclaimer. A minha vontade é de xingar e macetar o teu namorado. Mas eu vou fazer o contrário, vou exercitar um outro lado meu e eu vou dizer assim, manda esse episódio pra ele agora, nesse minuto. Eu vou convidar as minhas amigas a, quem sabe, a gente exercitar um lado talvez educativo. Porque pode ser que não. Tá, vai ser difícil pra mim. Ela tá prometendo que o episódio vai ser bom pra ele ouvir. Eu queria muito. Eu pensei nisso durante. Eu falei, tá, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente vai xingar muito esse namorado, ou a gente vai tentar acolher essa situação. Porque eu entendo que se é uma situação que existe, é porque importa pra ela. Principalmente eu queria acolher a nossa ouvinte, né? Sim. A Bia. Não. A Bia a melhor é a amiga da dela. Bia. Desculpa, ela não tem nome, é nossa. Ela é a melhor amiga da Bia. Mas assim, caraca, porque eu acho que esse episódio é o resumo da masculinidade frágil. Do quão frágil é a autoestima desse. E eu não vou generalizar, não vou falar que ele apenas é um homem e não vou falar que é comum a todos os caras. Apesar porque de que nada deu muita vontade de cantar. Ele apenas é um homem. A gente vai se segurar porque a Agnes é contra essa música. Gente, eu li um comentário no Spotify esses dias desse episódio que um cara escreveu: obrigado, Agnes. Pois é. Aí eu preciso debater. Obrigado, vamos ver de onde vem. Mas enfim, depois Pois a gente conversa, cara. Vamos com calma. Vamos com calma. A gente não vai acolher o seu namorado. Hoje, Não. a gente não vai acolher ele. Mas assim, cara, é surpreendente o quão rápido ele se sentiu ameaçado pela presença de uma mulher, né? É tipo assim, de uma hora pra outra, a sua melhor amiga virou uma potência ameaçadora, terrível, de uma lésbica predadora. Ai, ela meu tava lá o Deus. tempo inteiro, a orientação sexual dela estava lá o tempo inteiro, você sabia o tempo inteiro, você é bissexual o tempo inteiro. A relação e aí, de vocês estava lá o tempo assim, inteiro. existe antes do que tudo isso, né? Do que tudo, que você não senta pra ser melhor amiga de alguém perguntando, vem cá, e sua orientação sexual qual é? Tipo, não é ao redor disso que você faz uma amizade. Espero eu, né, galera? Só se você quiser pegar a pessoa. Mas agora é um enorme problema por ele saber. Tipo, ele saber não muda nada da relação de vocês duas. Exato. Nada. Mas é um pânico. É isso, é um pânico pregresso. Se ele soubesse antes ele estaria assustado. Mas assim, eu fico assim, por que de uma hora... Sabe, parece um vampiro do armário que sai. Eu sou uma lésbica. Eu sou uma lésbica que vai pegar sua que namorada. Vai pegar a Sabe? namorada. Não, e gente, tipo
tipo, o que me assusta é que independente das orientações dessa história, por exemplo, se fossem 2 amigos homens, ou se fosse um amigo homem e uma amiga mulher, independente da orientação, por que uma relação de amizade sempre tem que ser ameaçadora por causa da orientação das pessoas que estão envolvidas? Tipo, eu tenho amigos homens e eu durmo na casa deles. Também. A Nina também. A gente já falou sobre isso aqui. Tipo, por que uma amizade externa à relação de vocês tem que ser uma ameaça à relação de vocês? Pra mim, isso significa que ele tá numa insegurança tão irracional a ponto dele não confiar na relação de vocês. Aham. E você Não falou, confia. a minha relação tem uma dinâmica muito boa, a gente sempre foi baseada na confiança, ele sempre me ajudou em momentos difíceis. Meu bem, Theo, o que está acontecendo? Por que a orientação da melhor amiga da sua namorada tá te ameaçando tanto? Elas sempre foram amigas. A amizade delas não mudou porque você descobriu num post do, sei lá, o Facebook, que a orientação dela agora é diferente do que você imaginava. Elas continuam sendo as mesmas amigas de sempre, meu amor. Esse é um ótimo ponto, porque assim, isso é indicativo da relação de vocês, e não da relação de vocês, o casal heterossexual, que eu tô falando. É indicativo da relação Theo e nossa interlocutora. E não do... Porque, caramba, mas aí é preocupante, porque olha o tamanho da insegurança. Não foi que ele descobriu que elas já se pegaram. Não foi que ele descobriu que a outra tá afim dela. Não foi que ele descobriu que... Elas estão flertando Elas por estão mensagem, flertando. sei lá. Não foi que ele descobriu... Ele só Nada. descobriu a orientação da outra. Ou seja, Uma possibilidade. não é sobre esse fato. É sobre o tamanho da insegurança que um fato tão pequenúsculo e não é direcionado a você, nossa interlocutora, a orientação da Bia, não é. E o tamanho do fato, que é tão pequeno pra causar esse estardalhaço, mostra a instabilidade do terreno relacionamento. Porque Pois é. precisa de uma pétala de rosa pra cair sobre o terreno que não tá nem endereçado a vocês. Passou porque um vento passou. Não é sobre vocês dois. E, vum, isso é sintomático pra relação. Ela tá num fiozinho mesmo. O que aconteceu? Tipo, é sobre a relação e mais sobre ele, né? Tipo, Totalmente. ele vira a história da Bia e a sua amizade com a Bia algo sobre ele. Não é sobre de repente, ele. Não, mas é sobre porque ele... Eu amo que ele entrou... Eu amo essa imagem. Ele entrou... Ele descobriu que ela era lésbica, a Bia. Ele entrou numa batalha e perdeu já. Tipo assim, na cabeça dele, ele é uma ameaça porque ele já perdeu. É tipo, você Vocês vão se estaria com ela. Ou apaixonar, seja, você escolheu ela, a mim. Tipo, Ninguém cara, falou nada disso. Ninguém tá falando sobre isso. Tipo, E calma, e vamos falar disso aqui. Ah. Ela disse que ele está há uma semana sem falar com ela? É isso Cara, mesmo? vamos Ou eu entendi continuar errado? essa. Ou... Não, acho era que é isso. 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 O Theo tá tratamento uma de semana- silêncio, Isso, cara. Que isso, gente? Não, Além olha disso ser só. muito tóxico, vamos falar sobre isso. Isso é muito errado. Nossa, não aceitem Eu isso, passo gente. mal com o tratamento de Amiga. silêncio. É a pior coisa. Pô. Pra mim, é o pior remédio. É muito Amiga. feio. Pra Se- mim, pra a minha personalidade. Amiga, se você mandou aqui que a sua relação sempre foi baseada em confiança, uma dinâmica muito boa, mas ele te impõe tratamento de silêncio, vou te dar uma notícia. Não é normal. Não é legal. Não. Não tá legal. Não precisa. E isso não é a atitude de uma pessoa madura. Por quê? Quando você tem um problema, a solução é você não comunicar o problema ou comunicar o problema. Claro que você tomar um tempo, o né? que o cara e isso é super importante, quer falar? Não, que eu sou muito a favor do tempo. Então, Sim. às vezes, a gente precisa de um tempo pra maturar Processar. uma sensação, um sentimento, pra você voltar e conversar. Uma semana de tratamento de silêncio é diferente de um tempo pra pensar e voltar. Porque pode durar uma semana o seu tempo pra pensar. Só que isso não é Tratamento você de silêncio. ignorar a pessoa, você totalmente bloquear ela durante uma semana, não é a mesma coisa. Porque uma Theo, pessoa que faz isso, ela tá queimando as pontes. Ela não tá dizendo, Exato. olha, eu preciso de um tempo, mas meu desejo é resolver isso, então eu estou usando esse tempo para poder pensar, ter algo a pra falar. elaborar. É. Vem cá, Theo, o que você tá ouvindo? O corte, ele é tipo uma pessoa que não É quer punição. resolver o problema. É uma Exato, punição, E é uma punição. vingança. É uma punição. vingança do que você fez? Ele criou. Ô, Theo, você tá ouvindo a gente, né? Theo, olha, eu vou falar com você de uma forma sutil, com essa minha voz doce Sutil. no dia de hoje. Theo, meu querido, vamos lá. Quando você tem um problema e você quer resolver ele, você precisa comunicar como você tá se sentindo sobre ele.
Você não tá conseguindo comunicar agora? Então comunica pra tua parceira que você confia, que você gosta tanto, que você tá elaborando sobre esse problema. Exato. Que você precisa do seu espaço pra elaborar esse problema. Tá tudo bem você ter esse espaço. Agora, punir a sua companheira... No silêncio. Não é legal. Ou tomar a decisão de que acabou, porque às vezes o silêncio é a pessoa dizendo assim... Não quero resolver, não quero mais. Só que aí a outra pessoa fica esperando até quando? Vocês percebem como ela escreve no final? Basicamente, ela desculpa ele pelo comportamento dele? Sim. Eu me reconheci Sabe por quê? muito nesse momento. Ela... E você faz muito isso também. Viu? Como eu me reconheci muito nesse Tá. momento, mas tô com medo do que ela vai falar, não Que sei é, ainda. uma pessoa vem com um problema que... O Theo, no caso. Aham. O Theo trouxe um problema. Ele plantou um problema sozinho. Sim, Ele plantou colheu sozinho. o problema sozinho. Aham. Ele traz o problema e joga tudo em cima da nossa interlocutora. E aí, tratamento de silêncio. A nossa interlocutora pega esse problema e precisa ficar a semana inteira tentando resolver esse problema sozinha. Um problema que era do Theo. Então ela já maturou o problema, já pensou o lado dele. Ela fala aqui, né? Ela Eu fala o entendo lado que do dele. lado dele ele pode ter pensado isso, por isso eu desculpei ele não vai pedir desculpa, então eu vou... Ela tá resolvendo não um vai pedir problema que não é desculpas, nem né? dela. Ela mandou a história pra gente. Sabe? Tipo, ela elaborou um texto E pra aí ela poder vai mandar pra voltar gente. pro Theo, e Aham. também talvez isso ele esteja condicionado a fazer se o relacionamento for longo, ela vai voltar pro Theo com a solução do problema, provavelmente, que é, sei lá, o que vai ser. Mas você percebe, amiga, nossa amiga, grande amiga? Eu? Também. Não, também. Mas assim, vocês percebem, todos os ouvintes, que quando uma outra pessoa te traz um problema sobre a outra pessoa, não é a sua função resolver? Porque a pessoa pode estar falando que tem a ver com você, mas não tem. Não é a sua função resolver isso. Senão você vai ficar lá resolvendo o problema enquanto ele fica jogando videogame. E aí depois ele volta. Voltei do videogame, passou. Não cansei de ficar nesse silêncio. E ele volta e você já resolveu tudo pra ele. E não avança a relação de verdade. Ele não evolui enquanto ser humano. A relação de vocês não evolui juntas. Você tá sendo prepotente, porque você tá achando que você pode resolver as coisas pelos outros. Ei! Desculpe. Mas Não, não tudo tô bem. assim. Mas eu acho Tudo que bem, sim, tudo bem, amiga. tudo bem. E é uma coisa muito Total, feminina. gente, total. É total isso. Eu tenho a gente melhorado. acha mesmo que a gente pode resolver tudo pelos outros. Porque a gente é uma tá imbuída prepotência. disso na nossa criação como Exato. mulheres, né? E eu acho que você não precisa disso, muito menos deixando de lado uma coisa que é tão importante pra você, que é a sua amizade com a Melhor Bia. amiga, cara. Não e tem assim, discussão. eu volto no ponto que você fala aqui no meio da história, que é simplesmente não era meu segredo pra contar. Você sabe. Você respeitou a tua amiga. É óbvio, respondendo a tua pergunta, eu tô errada de não contar pro meu namorado que minha melhor amiga é lésbica? Claro que não. Não. O segredo não era teu. Aquilo não era um assunto pertinente ao Theo. Não tinha nada a ver com ele. Ele transformou essa história toda em algo sobre ele porque ele quis. E porque ele é um inseguro, porque ele é uma pessoa difícil, uma pessoa que tem traços tóxicos. Eu acho que, sim, é importante olhar pra isso, não é Bia. É Amiga da Bia. É importante olhar pra isso, cara. Porque não é a sua função você estar se estressando com isso e não é. Você deveria ser feliz com a sua melhor amiga, independente da orientação sexual dela. E é isso. Não gasta seu tempo precioso pensando nisso, sabe? Você não tá errada, nem um pouco errada. Ele tá totalmente errado. Ela não tá errada, eu concordo. Vamos construir relações melhores. Parece muito minha primeira relação da vida, mas é isso aí, vambora! É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio. A gente lê tudo que vocês comentam. Não esquece de mandar sua história pra gente. O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá e manda a sua história. Falando nisso, não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.